A gente possa entender o que são pneuzinhos, como é que a gente pode perder eles, aqueles que realmente são chatos. A gente olha no espelho assim e fala, meu Deus do céu, de onde vem isso? O que eu estou fazendo aqui? A gente tem que entender aonde está e principalmente o que mais irrita você, o que mais te incomoda, que não adianta a gente pensar em arrumar ou pelo menos ajustar alguma coisa, procurar uma melhora, sendo que você não sabe e principalmente não entende da onde é aquilo. Então, primeiro, olha para você, mas olha com um olhar crítico e fala, ó, e pensa, eu de ajuda para alguém, aonde está essa parte que mais me incomoda. Por quê? Porque a gente tem que saber realmente para que a gente possa ver hoje, saber aonde você está e poder comparar amanhã. Então, é aquele pneuzinho de flanco? É aquele pneuzinho atrás das costas? Aquele que aperta no sutiã? É o do quadril? É o da coxa? Então, primeiramente, vamos entender aonde está esse seu problema, vamos ver o que mais te incomoda. Isso é a parte mais legal, é a parte que realmente você precisa ver. Porque, do mesmo jeito, se você me ligar e falar, Felipe, onde é a sua casa? Me ajuda, eu estou perdido. A primeira pergunta que eu vou fazer é, onde você está? Que aí eu te dou as direções. Então, entende? Primeira coisa que a gente precisa saber é onde está o nosso problema, o que mais incomoda a gente, o que seria esses pneuzinhos, onde seria, será realmente que são os pneus, será que é aquela gordura que está atrás do seu corpo, que aperta no sutiã, será que é realmente isso? E aí sim a gente consegue pensar, tá? Agora, vamos lá. Achou o seu problema, viu realmente aonde está te incomodando? Segundo passo, é algo muito importante. Você precisa encontrar um modo de mensurar isso. Você precisa encontrar um modo de medir isso. Porque não adianta a gente simplesmente saber onde está o nosso problema, o que mais incomoda, e não saber o quanto, que é qual que é a profundidade do nosso problema. Assim como você vai no hospital, assim como você vai em qualquer lugar, você precisa fazer um exame para saber qual que é o tratamento, qual que é a medida necessária para consertar o que mais te incomoda. Então, para que a gente possa ver o tamanho ou a quantidade de gordura que você tem, seja ela em qualquer parte do corpo que te incomoda, a gente precisa de alguns tipos de exames. Então você pode fazer bioimpedância, que é um tipo de exame que é muito legal. Por que é muito legal? A gente vai ver aqui detalhes, aqueles detalhes que realmente vão fazer a diferença. Massa magra, massa gorda. Então isso vai fazer uma diferença muito grande. A dipometria é uma ótima opção também, é um custo muito mais baixo, é muito mais fácil de você encontrar. Então, entende? Usar ferramentas de pessoas que você conhece, de profissionais bem habilitados, da academia que você faz, para que você possa mensurar isso. Ah, esse aqui é um ponto muito importante, não esqueça disso. Agora, qual que é o ponto que a gente começa a entender como eliminar esses pneuzinhos? Como a gente começa a eliminar essa gordura que irrita a gente? Primeiro, a gente tem que entender o que é essa gordura. Essa gordura é um excedente do que você come, é um excedente do que você ingere e não gasta. Ponto. Então, isso é o que você tem hoje. Ou seja, o que você tem hoje nada mais é do que algo que você já comeu e não foi gasto. A partir do momento que você entende que aquilo ali não é só uma pizza, só uma cerveja, só uma comida que você acha que te engorda. Não, aquilo ali é uma colher de arroz a mais. Aquilo ali pode ser uma falta de proteína e aí você vai entender um pouquinho mais isso. Então, não é simplesmente, não adianta a gente colocar a culpa da gordurinha somente na pizza, na cerveja, no churrasco. Isso é errado, isso, a partir do momento que você entende assim, isso te frustra. E te frustra fundo. Agora, vamos lá. Como é que a gente entende o que é essa gordurinha no nosso corpo? Por que que a gente tem? Porque o nosso corpo é muito inteligente. Nosso corpo ele é absurdamente adaptativo. Então, por que que a gente tem essa gordura? Por que que o nosso corpo tende a segurar essa gordura? Porque é o seguinte, você não come ou não gasta o que você deveria. No caso de você gastar muito e comer menos, o que a maioria das pessoas fazem, o corpo vai sentir uma necessidade de nutrientes, uma necessidade de macronutrientes. Imagina que você treina.
bastante. Rompe fibras musculares. E quando você deveria encher essa fibra muscular para reconstruir de proteína, de carboidrato, para ela rompeu, aumenta, isso seria o ideal. Agora, se você não come o que você deveria, o que acontece? Você rompe a fibra muscular, não tem o que é necessário e ela volta. Rompe e não volta. Imagina que isso aqui é um pano, ele vai rasgar sempre e ser costurado no mesmo lugar. O que vai acontecer com ele? Uma hora ele não vai aguentar, ele vai ter uma inflamação muscular. Então, a partir do momento que o corpo tem isso, que o corpo apresenta isso, você deixa que isso aconteça, acontece um processo chamado autofagia. O que seria? O seu corpo começa a utilizar a sua massa muscular como base energética, ou seja, você já deve ter conhecido esse processo como catabolismo. Então, a partir do momento que acontece isso, o corpo ele vai usar uma massa muscular como base energética porque você não dá o suficiente para ele sustentar o que você faz de exercício. Então ele vai fazer o quê? Ele não vai gastar essa reserva de emergência. Ele vai manter a gordura e continuar usando a massa muscular. É isso, é por isso que você tem essa gordurinha. Agora, vamos lá. Como é que a gente elimina essa gordura do nosso corpo? No caso de você, que come menos do que deveria. E, pasmem, 90% das pessoas fazem isso. Por quê? Você não come o que você deveria. E aí o que o corpo faz? Ele vai segurar essa gordura, utilizar sua massa magra como base energética, ou seja, ele vai estar comendo o seu músculo. E aí você nunca vai ficar mais forte, vai ficar definida. Você pode ficar mais leve, que não quer dizer que você perdeu gordura, perdeu massa. Agora, para que você consiga ter um corpo definido, um corpo legal, basta que você coma direito nas quantidades ideais. Que aí o corpo vai fazer o quê? Vai assumir que você tem o que você precisa, vai fazer a reconstrução da fibra muscular que se rompeu, enche ela de carboidrato, enche ela de proteína, ficou maior. Não precisa mais estocar gordura porque você está dando tudo para ela. Está dando tudo porque o seu corpo precisa. E ó, essa gordura vai fazer o quê? Ó? Vai ser oxidada. Parece complicado, mas não é. Como que você precisa? Gordura vai embora. O corpo não precisa segurar a gordura. Em resumo, é isso. Agora, vamos lá. Mas Felipe, como é que eu posso colocar isso na minha vida? Como é que eu posso colocar essa diferença de comer direito e comer certo? Vamos lá. A grande diferença em uma dieta que realmente funciona não é o que você come, mas o quanto você come. Tem uma grande diferença entre você comer saudável, ou seja, uma alimentação qualitativa, e você comer certo, que é uma alimentação quantitativa. Nesse ponto aqui, você tem muito mais liberdade de comer, porque aqui você fica pensando muito mais no que é. Aí você se priva de uma pizza, se priva de uma cerveja, se priva de uma saída com os amigos, um japa, um churrasco. Aqui não. Aqui você sabe que você pode ir. Você pode tomar sua cerveja, sendo que você sabe que o carboidrato da cerveja é o mesmo do arroz. Quando você vai no churrasco, coma bastante carne. Não precisa comer aquele arroz e aquela farofa, mas toma sua cerveja. Então é algo que tudo é um equilíbrio, a quantidade é tudo. Então é assim que você vai conseguir o seu resultado, tendo equilíbrio entre uma dieta que você gosta e uma dieta que ajuda a chegar onde você quer. E outro ponto agora. Mais um ponto muito importante para que a gente consiga chegar lá, simplesmente, é ter um treino. O treino é super importante para você. Não adianta a gente pensar que a alimentação somente ela vai entregar o que você quer, vai entregar o resultado que você sempre quis. Não. O treino, lembra quando eu falei que a gente pensa sempre em aumentar o gasto para que a gente tenha uma liberdade maior de comer? Mas isso nos meus outros vídeos. Então, o treino ele faz um papel crucial. Um gasto alto permite que você tenha uma ingesta alta. O que é essa ingesta de calorias? Comida. Quanto mais treinar, melhor o seu gasto. Quanto mais gasto, mais a sua propensão de ter hipertrofia. Quanto melhor você se alimentar, você sustenta esse gasto para que você
tenha um corpo cada vez melhor, cada vez mais do seu gosto, que seja saúde, estética. Então, o treino, ele é 50% da sua evolução. E não adianta a gente falar que somente a alimentação vai te ajudar ou somente o treino vai. Porque não adianta você comer bem e não treinar, o seu gasto está aqui. Lembra quando eu falei de alimentação qualitativa? Você comer o que deveria, mas não as quantidades, então você vai ser obrigado a comer pouco para chegar no nível que você quer. Agora, também não adianta gastar absurdamente e comer mais ainda. Então, esse desbalanço atrapalha o seu resultado. Vamos lá. Pessoal, pensando no próximo ponto, que eu quero que vocês entendam aqui também. A gente já falou... Opa! Vamos lá. A gente já falou de como você pode eliminar os pneuzinhos comendo bem, sabendo que o treino é muito importante, entendendo que o que você come não é importante, é mais importante quanto de cada coisa que você come. E juntando tudo isso aqui, como é que a gente pode ter realmente um resultado? Aquele resultado que vai fazer com que você atinja o corpo que você quer, aquele corpo que você sempre quis. Equilíbrio, pessoal. Equilíbrio, algo sustentável. Não adianta a gente cortar tudo que a gente quer, tudo que a gente gosta. Se você hoje pensa em cortar carboidrato, se você hoje pensa em cortar doce, chocolate, parar de sair com os amigos, cerveja, não, isso é errado. O que vai te dar o resultado é o médio e longo prazo. Não adianta a gente pensar em perder 10 quilos para o carnaval, 15 quilos para o seu casamento, que vai ser daqui 3 meses. Não, porque você vai fazer alguma coisa que você não consegue sustentar. Você vai fazer alguma coisa que não é ecológica, ou seja, é insustentável. Então, você quer mudar seu corpo? Entenda que isso é um processo. Você não atingiu a qualidade do seu corpo, seja que você tenha um corpo legal ou não, de um dia para o outro, de um mês para o outro. Então, tudo que eu falei aqui hoje com relação a você melhorar, você entender que você precisa comer melhor, tudo é um processo de adaptação. Então, tenha paciência, pequeno gafanhoto. E outra coisa muito importante, gordurinhas, pneuzinhos, o que mais incomoda você na sua casa hoje não é simplesmente a forma como você está e como você se vê, mas também como você se sente. Então, treinar, se alimentar bem, hoje pode ser algo que parece difícil para você. Pode parecer algo que é fora da realidade, mas vá aos poucos. Sabe o melhor ponto para você começar e que vai eliminar medidas? E quando eu falo de pneuzinhos, não é simplesmente gordura que tem ali, é medidas também. Seu inchaço, água. Hoje você nem sabe o quanto de água você deveria tomar. Você toma achando que é bastante, mas às vezes não é nem 80%, 70% do que você precisa. Você entende quando o ponto para a gente ter uma melhora é nos pequenos detalhes, não é em grandes mudanças. É uma expressão que eu gosto muito de utilizar. Baby steps. Passinhos de bebê. Cada passo conta. Cada mudança na sua vida conta, desde que você consiga manter. Isso é realmente o segredo para você ter um corpo legal, eliminar os pneuzinhos, as gordurinhas que tanto irritam você. Primeiro, paciência. E segundo, fazendo uma mudança de cada vez. Não adianta você querer mudar toda a sua vida, porque aí não vai ser o quê? Sustentável. Certo? Ó, pessoal, para vocês que estão com dúvida, manda a dúvida aqui nos comentários. Tenho certeza que depois do vídeo aqui eu vou ver o comentário de vocês e vou responder um por um, tá bem? Ó, um beijo para vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado muito vocês que estão procurando ter cada vez um corpo melhor. E se vocês puderem curtir, tenho certeza que vai ajudar muito a gente aqui.